Salve, salve família! Quem está falando aqui é Jaime Dico Lopes e você está na radiomixtura.net.br. Sejam todos bem-vindos. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Temos a honra de estrear o podcast Mixto Roça na plataforma do Sesc Campo Limpo. Gratidão por essa maravilhosa oportunidade. O tema é agricultura familiar e deserto alimentar da terra à mesa, que dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, fome zero e agricultura sustentável. É uma série de 3 episódios. Nessa primeira edição, vamos dialogar com Aline Maria, que é nossa mana querida agricultora da roça Abaetetuba, de São Lourenço da Serra, e vai contar um pouco sobre a sua vida na roça com a sua família. Vamos lá? Salve, salve, olá, olá, Aline Maria, tudo bem? Seja bem-vinda aí na radiomixtura.net.br no podcast Mixto Roça. Olá, Dico e ouvintes da Rádio Mixtura. É um prazer muito grande falar com vocês. Tudo bem comigo? Por favor, se apresente, fale um pouco da sua família e onde você mora. Eu sou Aline Maria, tenho 36 anos, sou mãe do Francisco, do Fidel e da Juana. Eu e meu companheiro Rafael somos a família da roça Abaetetuba. Há quanto tempo tem a roça Abaetetuba? A roça tem mais ou menos 15 anos de existência, né? Ela está localizada em São Lourenço da Serra, município do estado de São Paulo, e nós estamos a aproximadamente 50 ou 60 quilômetros de São Paulo, capital, né? São Lourenço da Serra constitui o Vale do Ribeira, possui uma área vasta de florestas compostas por vegetação de Mata Atlântica, e quem chegou aqui primeiro foi a família do meu companheiro. Escolheu a roça como local onde futuramente desfrutaria de uma vida mais conectada com a natureza. Eram projetos para o futuro. Assim, a família seguiu frequentando um espaço como lazer de final de semana, e então, quando minha filha tinha 6 meses de idade, em janeiro de 2016, nós viemos de vez morar na roça e resolvemos começar a vivenciar o cotidiano da vida no campo. Você pode falar da diversidade que você planta aí, entre ervas, verduras, frutas e as punks? Aqui na roça Abaetetuba, nós fazemos a colheita extraindo o que a floresta oferece, né, o que já estava aqui antes de chegarmos, né, como a palmeira jussara, de onde a gente extrai os frutos e processamos a polpa. Aqui a gente tem uma grande diversidade de plantas que cultivamos e também que aparecem espontaneamente, pois também já estavam aqui. Dentre as plantas que nós cultivamos, temos a couve, a mandioca, o espinafre, milho, banana nanica, mostarda, cúrcuma, o açafrão da terra, repolho, urucum, cenoura, brócolis, agrião, rúcula, alface, berinjela, abóbora seca e outras que a gente planta, né, de vez em quando. E dentre aquelas que já estavam no solo, ou que aparecem de vez em quando, né, a gente chama de punks, plantas alimentícias não convencionais. Aí temos a azedinha, peixinho, taioba, ora pronobis, almeirão, serralha, losna, picão, lírio do brejo, capuchinha, dentre outras, né. E nós estamos implantando o manejo agroecológico na roça, também através da realização de mutirões comunitários. E através dessas ações, temos conseguido inserir mudas de plantas nativas tradicionais da Mata Atlântica em diferentes estágios de crescimento. Então, logo esperamos colher abacate, jerivá, cambuci, indaiá, tucumã, tamarindo, laranja, banana da terra, cabeludinha e outras também que a gente vai adquirindo ao longo desse caminho, assim. É muito legal ver a evolução das frutas nativas, das plantas em geral. Fale um pouco dos benefícios de morar na roça. Então, os benefícios de morar na roça são muitos, né? Quando você se muda de São Paulo para a roça, o aumento da qualidade de vida é visível, é palpável, perceptível, né? Para quem sempre viveu na cidade, no meio urbano, parece muito distante a ideia de plantar e colher, né? A visão que criamos ao longo da vida de que a roça é um local distante do desenvolvimento, distante da ciência, da tecnologia, um local onde você vai somente para relaxar e curtir um dia de lago ou de trilha, né? Essa ideia ficou para trás, né? Aqui eu pude perceber que existe um aprendizado infinito que podemos conquistar como povo, né? No simples ato de plantar uma comida, pude entender que existe um saber muito valioso que foi conquistado e transmitido através de gerações e que sempre será a maior de todas as riquezas, né?
que é viver em harmonia com a natureza, que nós somos parte dela. Hoje eu não fico horas dentro de um ônibus diariamente para poder chegar ao meu trabalho. Meus filhos podem correr na floresta, conhecer o crescimento das plantas, pôr o pé na terra e se banhar na água que brota dela. Hoje eu não me importo tanto com horários e costumes que desenvolvemos por querer ganhar tempo, né? Hoje eu sei que existe tempos que não devem ser acelerados ou estagnados, existe um fluxo, né? E eu estou num processo de transição para a integração do meu modo de vida com a natureza ao meu redor, respeitando, lutando para preservar a vida desse planeta. Então, a vida muda muito, a qualidade de vida aumenta muito quando você muda para a vida no campo. Né? Para mim tem sido excelente. Das vezes que eu fui aí, lembro que tinha uma lousa desenhada, a fases da Lua. Me fala um pouco sobre a influência da Lua sobre a Terra Ibaetetuba. Aqui em casa a gente tinha um espaço, né, uma lousa, onde a gente de vez em quando escreve algumas informações de colheita, né, do plantar, algumas coisas para ficar mais fácil de organizar. Mas atualmente o desenho já mudou, não é outro, né? Então a lua, sim, ela é fundamental, né? É o fundamental observar as fases da lua e a sua influência no manejo das plantas, né? No comportamento dos insetos, dos outros bichos e até mesmo em nós, né? Com certeza é preciso um pouco de atenção para ter resultados mais positivos e alegres, né, no processo de plantio, além da experiência, né, e de conversar com os mais velhos sobre esse conhecimento. Também podemos acompanhar os calendários como o biodinâmico, que oferece, né, que considera que existem condições propícias para o manejo de determinadas plantas, né, de acordo com a fase da lua. A lua, ela influencia no ritmo das plantas, né? Ela mantém a seiva na parte aérea nas fases crescente e cheia, e a seiva desce para as raízes, para as partes mais duras da árvore, do tronco, na fase minguante, né? Então, por exemplo, quando a lua está crescente, é bom fazer o transplante de mudas, evitando que as folhas sequem. Assim como a poda, na lua minguante, ajuda a evitar a perda de água no local do corte, já que existe muito menos seiva na parte aérea. Então, é muito importante a gente observar, né, o comportamento da lua, a influência da lua sobre tudo, né? Principalmente as mulheres também, que têm ciclos, né, relacionados também às fases da lua, ciclos internos que a gente, né, liga com essa questão da lunar. É muito, muito válido, muito rico esse conhecimento sobre a influência da lua, sobre o mundo, sobre as plantas, sobre nós, assim. E seu dia a dia, mana? Conta um pouco. É muito gostoso, mas é muito corrido também. Tem muitas atividades para a gente cumprir, tem que alimentar os animais, tem que fazer a higienização, né? Então tem que limpar os ambientes. A gente tem cachorro, tem gato, tem galinha. Então todos esses animais precisam de cuidados, né? Além dos animais, tem as plantas, então tem adubação que a gente precisa cuidar, né? A compostagem. No nosso dia a dia a gente separa as cascas dos alimentos, né? Para poder ajudar no processo de fazer um bom adubo, né? Então tem que fazer a limpeza da área, recolher folhas e outros tipos de material, né, para poder juntar também nessas folhas para poder fazer o adubo. Tem algumas coisas que precisam ser colhidas, né? Tem algumas coisas que precisam ser plantadas. A gente tem um cotidiano bem diversificado, assim, com relação a atividades, né? Porque a gente sempre tem algo para ser feito. Dentro de tudo isso, tem o cotidiano comum, né? Do dia a dia, que é comer, limpar, lavar, cuidar das crianças, né? Porque, enfim, somos uma família grande, né? Cotidiano é bem gostoso, porque geralmente os dias, né, a gente tem a chuva, tem o sol, tem toda a variedade de clima que tem em todos os lugares, mas aqui a gente pode, né, tem a possibilidade de ir lá fora, tem uma área grande, né, pra gente andar, pra gente aproveitar. É um cotidiano pesado, né, de atividades, não é fácil, não é só relaxar e curtir a natureza, tem muito trabalho para ser feito. Além desse trabalho de cuidar da terra, né, de fazer as atividades que a gente precisa fazer para manter mesmo a atividade de plantio, a gente também faz a parte administrativa, a organização da logística, tudo que precisa ser feito também para realizar as entregas da roça.
Acho que, como todo mundo, nós também fomos afetados por essa condição de pandemia, porque dentro do nosso cotidiano a gente tinha um momento onde as crianças estavam fora, né, fazendo atividades de escola, esporte, karatê, que meu filho faz. Então a gente tinha esse período, né, que as crianças estavam fora para a gente fazer algumas coisas que são mais complicadas de fazer com eles em casa. Mas por conta dessa situação de pandemia, a gente está em casa o tempo todo agora com as crianças, então tem sido um pouco mais puxado, mas elas também participam dessas dinâmicas todas, elas também ajudam, né, dentro do que elas podem fazer e conseguem, e o que elas têm vontade, né, elas também participam desse processo com a gente, é muito gostoso. E sobre os cuidados que você tem com a terra e com a alimentação? Os cuidados com a terra já começam por aí, né? Por esse conceito de não utilizar os agrotóxicos, né? A gente sempre trouxe essa ideia, a gente conhece, né? Através de várias pesquisas, vários projetos, várias pessoas que a gente tem contato, a gente sabe dos malefícios que traz a monocultura, a utilização de agrotóxico, como isso prejudica a água, né? Que tem uma relação, uma conexão muito forte, muito clara. Então, tudo que você põe em cima da terra, isso vai descer, isso vai entrar nos lençóis de água, isso vai contaminar a água e isso vai contaminar o nosso corpo e a nossa mente e a nossa vida em geral, né? Então, uma das questões aqui na roça é que a gente não utiliza nenhum tipo de agrotóxico e nenhum tipo de cultivo, então é tudo muito natural, né? Como eu disse antes, os adubos que a gente prepara, né? Todos os fertilizantes que a gente prepara, tudo que acontece aqui que é feito na terra, é tomado esse cuidado de ser tudo natural. Então, todas as comidas daqui que a gente come, que a gente leva para São Paulo também para distribuir no da roça, a gente tá livre de veneno, né? Então, isso é uma coisa assim sensacional que a gente ama muito e que a gente está sempre falando para as pessoas, né? Que parece ser difícil, né? Quando sua planta começa a ser atacada por uma formiga, quando aparece algum tipo de praga, algum bichinho indesejável, alguma coisa, você já fica pensando, nossa, vou exterminar esse bichinho. Mas existem técnicas, existem formas naturais que a gente pode fazer, misturas, receitas, que não vão agredir a terra nesse processo. O mais importante é isso, a gente não agredir a terra, não agredir a água, né? A gente fazer a nossa atividade, comer, viver, fazer tudo, mas tendo a responsabilidade de não contaminar o solo, de não fazer queimada na terra. Então a gente faz na nossa fogueira, fazemos. De vez em quando a gente faz uma fogueira. Mas para limpar a terra, utilizar queimado, por exemplo, a gente não usa, né? Que geralmente tem algumas pessoas que costumam fazer queimadas para limpar a terra mais rápido. E aí isso foge do controle. Isso também acaba com os nutrientes da terra, né? Ficar fazendo queimado para limpar mato. Então a gente aos pouquinhos vai descobrindo formas de manter mesmo, de preservar, de cuidar pra gente sempre ter, né? Porque parece pequeno, mas cada vez que você, né, contamina o solo, você está prejudicando o seu futuro mesmo, né? Porque aquela terra vai ficar um tempo se recuperando, vai ficar improdutiva. Então, a terra precisa muito desse cuidado e desse equilíbrio, né? Tem vários produtos naturais que a gente pode utilizar na terra para poder equilibrar uma terra, ter uma terra mais fértil, mais gostosa, mas sem agredir, né? Que é o mais importante. Quais são os alimentos que têm época e os alimentos que não têm época? Hortaliças, em geral, cuidando, elas vão nascer. É uma coisa assim, as folhas, elas não dependem muito de época. Depende mesmo de você se dedicar e cultivar, porque a maioria delas tem um tempo, 2 a 3 meses, para você conseguir colher, plantar e cuidar, oferecer condições para a planta. Então, no caso das hortaliças, a maioria delas é assim. Com relação a frutas, aqui a gente tem bastante banana. Banana é uma coisa que eu observo que tem o ano inteiro, que é isso, cada planta no seu tempo, mas elas... Já a palmeira jussara, que é aquele frutinho roxo, ela tem épocas que não dá muito e outras épocas que fica mais carregado o pé. Tem a amora também, que ela também não é o ano inteiro que dá, tem épocas certas. Tem outras raízes como mandioca, batata doce, essas também tem uma época que ela fica mais graúda e outras épocas que ela fica mais
mais mirrada, né? Tem várias plantas que fartura, uma oferta muito grande, e outras já são mais demoradas. O abacaxi, por exemplo, ele demora muito tempo para ser colhido, né? Mas ele também não necessita de tantos cuidados, ele é uma planta que fica mais ali pegando umidade, né? Criando esse corpo, e ela demora um tempo, mas tem bastante. Mas são infinitos as possibilidades, que por isso que é importante a gente observar mesmo essa produção, porque aí intercalando, né, nos espaços onde não tem uma produção muito grande daquele alimento, você vai consumir outro tipo de alimento. Isso é muito importante a gente observar quando a gente fala de alimentação orgânica, dentro dessa ideia de utilizar defensivos e fertilizantes naturais. A gente também não vai conseguir ter uma produção tão grande, tão permanente na agricultura convencional, porque tem alimentos que são produzidos o ano inteiro no sistema convencional, mas eles estão agredindo a terra para poder fazer isso, né? Não é um processo natural. É importante a gente se acostumar e começar a conhecer outros tipos de alimento que eles cobrem essas lacunas, né, de produção. Então você não vai comer morango o ano inteiro, você não vai comer kiwi o ano inteiro, quiabo. Tem vários alimentos que eles têm a época certa mesmo. E aí a gente tem que equilibrar a alimentação, um pouco do que a gente mais gosta e um pouco também para conhecer aquilo que a gente ainda não conhece, que é o alimento da época, que tá sempre mais saboroso. A gente fala sobre bastante agricultura familiar, mas tem muita gente que não sabe o que é agricultura familiar. Você pode falar um pouco sobre? Uma família como nós, né, que a gente está aqui na roça produzindo alimentos para a gente comer, e aquilo que a gente não consegue comer a gente distribui, comercializa, doa, né? Então a agricultura familiar é muito importante para todos os países, para todos os governos. É preciso incentivar, estimular a agricultura familiar nas casas. Ela não está necessariamente, né, vinculada a uma grande propriedade. Eu citei essa questão da grande propriedade porque nós sabemos que existem grandes propriedades, sítios, fazendas que trabalham a agricultura em função do mercado, né? Então, hoje o mercado está condicionado ao consumo de determinadas plantas, comidas, né? Apesar da gente saber hoje, né, através do nosso convívio aqui em São Lourenço da Serra, a gente sabe, a gente vê que existe uma diversidade imensa de alimentos, de batatas, de frutas, de legumes, raízes, folhas, ervas, né? Existe uma quantidade imensa desses produtos que a gente não conhece mais, né? Que as pessoas estavam acostumadas a conhecer, a consumir, mas isso foi se perdendo ao longo do tempo, porque o mercado impôs e achou mais interessante, mais fácil utilizar da monocultura e dos chamados defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, para poder manter uma grande produtividade e um grande volume de vendas. Esse comportamento do mercado, que trabalha em função, né, de vender mais e que as pessoas consumam cada vez menos diversidade, porque aí fica mais fácil de cultivar, tem dado certo. A agricultura familiar, ela é fundamental para trazer para as pessoas o conhecimento de que não existe somente aqueles determinados tipos de alimento, né? A gente fica muito triste quando percebe que tem mais de 300 tipos de folhas e que o brasileiro e que a maioria dos países consome aproximadamente 20 folhas, que são as mais consumidas, né? Então a agricultura familiar, ela traz uma diversidade no cultivo. Isso é muito importante, isso é muito rico, muito valioso, porque através desses pequenos agricultores que têm pequenas propriedades, eles estão ali investigando, eles estão fazendo pesquisa, eles estão desenvolvendo técnicas de plantar para a gente não perder esse conhecimento e esses alimentos que foram sendo perdidos ao longo do tempo, né? Então são alimentos que você não encontra na prateleira do mercado, nem ervas que você encontra na prateleira do mercado, mas que você sabe que tem um uso medicinal, que tem um benefício para a saúde, que são muito ricos em nutrientes e que cada agricultor na sua casa está trabalhando para manter
diversidade, né? Isso é muito importante e eu acredito que para essa questão da soberania alimentar também, as pessoas precisam entender que o cultivo do próprio alimento não é um bicho de sete cabeças, né? Cada família poderia ter uma pequena produção. Mana, mas peraí, você falou muito das frutas, das hortaliças, das ervas, das verduras, então praticamente vocês vivem 80% a 90% do que vocês produzem aí. E além disso, vocês compartilham a venda por preços populares para a periferia? Isso é muito axé. Fala um pouco sobre isso. Para nós, assim, é uma alegria imensa, é um prazer muito grande a gente poder compartilhar com os nossos amigos e com pessoas também que a gente não conhece, aquilo que a gente, né, tem aqui de tão poderoso, né, que é essa alimentação, que realmente muda a vida, você começar a comer comidas de verdade, assim. A maioria das pessoas que está vivendo nos centros urbanos, elas convivem com essa falta de comida de verdade, né? É muito mais barato você comer pacote de bolacha recheada cheia de açúcar do que você comer uma fruta. É muito mais barato, né? Infelizmente, essa é a realidade. A gente sabe que as pessoas têm uma dificuldade imensa de acesso. A gente conhece essa realidade de perto. Eu morei a vida inteira no Jardim Ângela, na região de Jardim Ângela, Jardim Nakamura, e eu sei como é a vida das pessoas, a dificuldade que é você manter a casa, manter as contas pagas, você ter gastos com transporte, com alimentação, com vestuário, com estudo, né, investir na sua vida, crescer como pessoa e saber que você precisa comer para viver, não pode escolher muito. Então a gente sabe muito bem como que funciona essa realidade. Quando a gente veio para cá, a gente já trazia em mente essa vontade muito grande de trazer as pessoas para conviver um pouco, para usufruir um pouco dos benefícios que traz uma alimentação poderosa e uma respiração desse ar, né, uma sensação diferente do que é estar todo dia, né, no transporte público, na correria, no asfalto. Então, essa coisa de compartilhar os alimentos com as pessoas da periferia, para nós era essencial, era um plano, fazia parte do nosso plano, com certeza. Só o que aconteceu? Esse movimento de levar os alimentos para São Paulo foi uma coisa muito natural no começo, porque o pessoal começou a, né, vocês se mudaram para roça, traz para mim uma couve, traz para mim um almeirão que nunca mais eu comi, traz para mim uma taioba. Então começou muito nesse movimento assim de querer agradar os amigos, levar para os amigos. Aí alguns amigos começaram, pô, mas tá tão lindo, deu trabalho, nananã, então quanto que vocês estão cobrando nisso? Aí a gente começou a pensar, né, pô, pode ser realmente uma fonte de renda, o que vai sustentar ainda mais as nossas práticas aqui, a gente comercializar, né, aquilo que é o excedente para nós, né? E aí começou assim, muito simples, muito natural, e a coisa foi se espalhando até que a gente, né, constituiu a da roça mesmo, com vários parceiros que a gente tem, e começou a fazer esse trabalho de comercializar os alimentos por encomenda através do WhatsApp. E a gente sentiu a necessidade, né, de buscar alguns alimentos que a gente não tinha aqui na nossa roça. E aqui na região de São Lourenço, a gente começou a buscar esses alimentos, esses produtos, em um box de alimentos orgânicos que tem no Ceasa. Então, a gente também pega alimentos no Ceasa e com produtores de outras propriedades aqui na região. Então, a gente compõe hoje uma cesta completa com frutas, legumes, verduras, hortaliças, ervas, temperos, pães, hambúrguer, alimentos congelados, nhoque. Também tem a parte de cosméticos naturais, né, que a gente tem uma parceria também com a Aira da Terra, que fornece esses produtos. Então a nossa lista que a gente comercializa, ela é muito completa e a gente sempre prioriza mesmo o atendimento na periferia, que é onde a gente sabe que as pessoas têm mais dificuldade de acessar comida de qualidade.
A gente sabe que existem desertos alimentares, existe a questão financeira, existe a questão de distância, de entrega, de serviços de entrega que não chegam na periferia. Então tem tudo isso que a gente achou que seria maravilhoso se a gente conseguisse levar mesmo para as pessoas essa sensação de morder um alimento sem veneno nenhum. E como isso traz um benefício. Então hoje a gente conhece pessoas, a gente tem parceiros, clientes que conseguem oferecer uma alimentação de qualidade para os seus filhos, que estão no início da alimentação, que estão fazendo introdução alimentar agora, pessoas que estão fazendo tratamento de doenças e outras coisas com alimentos sem veneno. Então a gente fica muito satisfeito, muito feliz de saber que é possível mostrar para as pessoas que é possível não cobrar preços abusivos, não pensar somente que a gente precisa do lucro. Então a gente hoje realmente cobra um preço justo dentro das nossas possibilidades para poder atender essas pessoas, que para nós é o mais importante. Entendi, mana. Então, a agricultura familiar é uma estrutura de família que praticamente cultiva e planta seus alimentos e sobrevive dele. É uma sustentabilidade familiar da própria família ali, né? Com todos esses ciclos. E além disso, vocês trocam e vendem. Então entra numa situação de economia solidária, pode-se dizer assim, né? Posso afirmar que a gente trabalha num sistema muito mais solidário do que os comércios convencionais. A gente está inserido sim dentro desses conceitos da economia solidária. A gente também troca produtos por outros produtos. A gente faz negócio com excedentes, né, de outros produtores. Então, a gente compõe a nossa alimentação também com esses alimentos que a gente troca, acaba trocando, e realmente, né, cabe muitos tipos de negociação, a gente não faz só troca financeira. Você realmente pode ter práticas no seu dia a dia que são mais solidárias, de acordo com aquilo que você acredita, né? E dentro dessa cadeia econômica, você cuida em que parte da roça? Você cuida dos pedidos, é isso? Registrar todos os pedidos que chegam, organizar, anotar os endereços, anotar alguma orientação que o cliente pede, tratar essas pessoas com carinho, que elas merecem mesmo, com a atenção que a gente pode dar. É muita responsabilidade que existe nesse processo. A gente está aqui realmente respeitando as pessoas, entendendo as necessidades que elas têm, e adaptando, né, a nossa realidade para que a gente possa atender esses pedidos de verdade. De vez em quando a gente também bola, programa alguns eventos, encontros, vivências, né, para trazer essas pessoas que fazem os pedidos e os nossos amigos também para conviver um pouco aqui na roça, para usufruir mesmo de todo essa riqueza que a gente tem aqui. Então hoje a minha função dentro da roça é essa, né? Eu faço o registro, comunico, mando as mensagens, aviso as pessoas de alguma possível alteração. Então, toda essa comunicação fica mais comigo mesmo. O Rafa, a gente monta uma lista juntos, né? Porque todo começo de semana a gente envia a lista, toda segunda-feira. E aí esse processo a gente faz junto para poder avaliar valores, para poder avaliar alguma estratégia que precisa mudar. E aí depois na terça-feira são feitos todos os registros. Na quarta-feira a gente organiza todos os pedidos para poder entregar na quinta. É isso, a gente vai fazendo, mas precisa, né, determinar algumas atividades para poder dar tudo certo. Para quem se beneficia desses alimentos que vocês comercializam, é um grande benefício, né? Porque você está vendendo um alimento que você produz e se alimenta, e você coloca os alimentos à venda, os que você não vai consumir, né? Sua família não vai consumir. Então vejo isso um grande privilégio das periferias de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, é um privilégio sim. Eu sempre falo para as pessoas, consumir um alimento produzido com carinho, sabe, com cuidado, dentro dessa estrutura familiar, é muito especial, não tenho o que falar. É coisa mesmo que aumenta a nossa família, expande a nossa família, né? Porque a gente realmente está tendo um cuidado com essas pessoas que é como se fosse uma pessoa da nossa família mesmo. Você não oferece para a pessoa da sua família uma comida, um prato de veneno, né? Você oferece para as pessoas que você ama uma coisa que tem qualidade, uma coisa que você também gostaria de ter para você.
A gente considera que é um presente quando a gente está levando as comidas para as pessoas. Sabemos que isso é um grande questionamento, né? Porque orgânicos é um valor super absurdo. Pelo fato da produção de alimentos sem veneno hoje ser menor do que a produção de alimentos convencionais com veneno, esse produto muitas vezes ele vem encarecido por essas questões de dificuldade de acesso, dificuldade de escoamento de produto. Geralmente são produções de agricultura familiar, então tem a dificuldade do transporte desses produtos. Porém, né, atrelado a tudo isso, vem essa questão de marketing que as empresas colocam forte dentro da composição dos preços. Então, hoje a gente conhece alguns exemplos de empresas que trabalham, que atuam nesse ramo, que elas vendem um produto muito parecido, muito similar com o nosso, com a diferença que eles priorizam muitas vezes a estética do produto, como que esse produto se apresenta. Muitas lojas de produtos naturais, elas priorizam os alimentos mais bonitos, esteticamente falando, né? Então, esses alimentos bonitos, eles são altamente selecionados para clientes que podem pagar essa alta seleção. Só um exemplo assim que a gente tem no mercado, algumas empresas que vendem, por exemplo, 500 gramas de tomate orgânico a R$ 9,20 para o cliente. Então, é bem diferente do nosso preço. A gente hoje comercializa 500 gramas de tomate por R$ 4,50, por exemplo. Né? A gente tem também laranja-pera sendo comercializada a R$ 10 o quilo e com a gente custa R$ 8. Aí, por exemplo, açafrão, que é um alimento muito utilizado como condimento, mas também como tratamento de várias doenças. 100 gramas de açafrão pode chegar até R$ 8,90 em algumas empresas. Com a gente custa R$ 3. Então, não é porque a gente é bonzinho que a gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso porque a gente acha que é o mais justo mesmo, que tem mais a ver com a nossa cara. A gente não está querendo fazer poucas vendas e ganhar bastante. A gente está querendo que mais pessoas possam consumir pelo preço que as coisas realmente custam. Então, hoje a gente compõe o nosso preço sem considerar questões de marketing, de propaganda, de publicidade, de seleção extrema de produtos de acordo com a aparência. Outra coisa que eu achei uma maravilha é da água que brota na terra e dos animais que você tem. Aqui na roça nós temos uma fonte de água limpa, maravilhosa, que brota aqui. Bem pequena, a gente vê que ela brota bem pequenininha da terra, mas que oferece toda uma abundância, né? Aqui em São Lourenço é uma região que é muito abundante em água. É uma dádiva, assim, é uma coisa muito maravilhosa, sem nenhum aditivo, sem nenhum produto químico, nada que também prejudique a nossa saúde. E a gente consegue também produzir uma cerveja artesanal que tem esse diferencial mesmo, que é a qualidade da água. E da vez que eu fui aí fazer essa cerveja que você falou, foi muito bom mesmo, meu, porque a gente fazia a cerveja e bebia as que já estavam feitas, né? E foi um momento muito especial, né? A gente foi fazer cerveja porque eu faço parte de um projeto Ajaiô Samba do Monte, né? E nas rodas de samba que a gente fazia, não entrava outra cerveja. Entrava só a cerveja que a gente produziu. E aonde a gente produziu a cerveja? Na roça, que foram vivências maravilhosas. E quero que aconteça mais vezes, porque sempre que tem uma produção de cerveja, eu fico com a parte de experimentar. Então, eu ainda estou estudando possibilidades de como eu vou fazer uma cerveja que vai ser a cerveja mesmo com a nossa cara, mais uma, né? Porque aqui, você sabe, assim como foi feito a cerveja do Samba do Monte, também foram feitas outras cervejas aqui de outros rótulos.
E eu quero criar o meu rótulo também com a cerveja mais de mulher, assim, que é uma surpresa ainda que eu tô guardando. Uma das coisas que vocês oferecem são as vivências, produzir uma cerveja, de ajudar na horta. Agora, nessa situação de pandemia que a gente está passando, a gente precisa, claro, tomar todos os cuidados, reconfigurar algumas questões, né? Tomar todos os cuidados dobrados para que ninguém seja prejudicado nessas ações. Mas para a gente é muito interessante receber pessoas tanto para ter uma prática, um dia de prática na horta, como para a gente fazer um sarau em volta da fogueira. Como a gente já fez com crianças aqui, a gente trouxe um grupo de crianças no período de férias, que esse ano está sendo o ano inteiro, mas que a gente organizou já aqui na roça um acampamento. Então a gente trouxe alguns filhos de amigos nossos, outras pessoas também, e a gente fez um acampamento muito legal, teve contação de história à noite, dormiram na barraca. Para quem nunca tinha feito isso, foi muito gostoso. Acender um fogão a lenha, sabe? Fazer um pão no forno do fogão a lenha, colher os alimentos que a gente vai comer no almoço, lavar esses alimentos. Cada atividade dessas tem uma riqueza, tem um aprendizado por trás, né? Então, você trazer o seu filho, trazer sua família ou você mesmo, passar um dia desse, comer uma comida caseira, poder deitar na terra, poder sentir a terra no seu corpo, se sujar, sabe? Tudo isso pode trazer uma cura, proporcionar também uma cura para as pessoas que estão distantes disso. Então você não precisa ser dono de uma propriedade para você ter acesso a essas coisas e nem pagar um ingresso e nem nada disso, né? A gente pode fazer outros tipos de troca, a gente pode ser parceiro e colaborar, porque a gente está fazendo isso para que o mundo seja melhor, para que as pessoas sejam melhores, né? Então a gente não pode querer usufruir de tudo isso e se fechar numa redoma de vidro, né? Achar que a nossa vida já está resolvida. Então a gente enxerga muito a roça como essa possibilidade de cura e de trabalho, né, para todo mundo. Então você também pode vir aqui plantar uma árvore, acompanhar essa árvore, vir aqui uma vez por ano. Então tem muitas propostas que a gente pode fazer para inserir essas pessoas, né, de volta, para reconectar essas pessoas de volta ao que elas precisam para ser mais felizes mesmo, né? Aline, outra vivência maravilhosa que você citou aí, que eu adoro fazer também, já fiz alguns momentos assim, perto de casa, numas praças, plantar uma árvore, assim, principalmente frutíferas, né? E é muito legal, assim, quando você vai ver como essa árvore tá, né? Porque como é uma praça, as pessoas vão regando, né? E ela vai crescendo. E aí ter essa vivência de plantar essa árvore, assim, eu imagino até mesmo para uma família, né? Que se for plantar junto com seus filhos, por exemplo, assim. Porque é uma relação de ir cuidar, assim, dessa árvore. Eu acho que o benefício vai ser mais seu do que a própria árvore, assim, né? Porque vai estar num lugar maravilhoso, né? A roça, do lugar que ela, exatamente da onde ela vive, ela está compartilhando esse espaço e ainda está oferecendo esse espaço que você possa plantar uma árvore nesse espaço com a sua família. Imagine seu filho vendo aquilo crescendo e cuidando, né? E a gente sabe que o ciclo da vida nossa, ela tem sempre um término, né? E a gente tem que ter essa clareza diante as nossas vidas, né? E então, imagino que seus filhos vão continuar indo ver, né, visitar aquela árvore que vocês plantaram, né? Então, o ciclo da vida ela pode se tornar infinito, né? Depende de onde vai a imaginação de cada um e de como quer ficar por essa história, né? Exatamente isso. Eu acho que esse vínculo que a gente precisa criar, ele é muito simples. Ele pode ser mesmo um ser que é uma árvore maravilhosa, que vai crescendo, vai dando frutos, que a gente pode trazer muito essa observação, né, para nossa própria vida, né? Quais são as influências que essa árvore recebe ao longo da sua vida, do seu crescimento? Como que ela se comporta diante de uma tempestade de vento? Como que ela se comporta diante de um calor extremo?
como que ela se comporta para se proteger. A gente tem tanto aprendizado dentro de uma plantinha que é impossível de eu falar aqui, né? A gente pode aprender muito nesses processos e trazer para nossa vida, e isso despertar uma compreensão também, um autoconhecimento. Isso só tende a melhorar e com certeza para uma família é imensurável, assim, você fazer uma ação dessa, que é plantar, que pode ser aqui na roça, pode ser numa praça, como você falou, pode ser em outro espaço, mas da gente agregar, da gente aumentar, né? Da gente saber que a gente tem esse poder também de preservação, de tornar as coisas eternas. Porque de verdade, né? O nosso ciclo realmente ele tem uma limitação, a gente vai ficar aqui um tempo, depois a gente vai passar para outra, mas o que fica aqui, de fato, são as nossas posturas, como que a gente conseguiu, como que a gente se relacionou com isso tudo que foi oferecido para nós, né? E aí, acho que pode fazer parte da história de muita gente, né? Simples como o ato de plantar, né? Pode fazer parte da história, pode mudar a vida, pode trazer significado. É muito rico e eu acho que a gente precisa mais explorar essas coisas mesmo que desconectam a gente desse caminho da correria, né? De fazer as coisas sempre em busca de um resultado imediato. Então, acho que é simples, mas é bem complexo e pode agregar muito para nossa vida mesmo. Maninha, tá muito bom falar contigo. Quero agradecer aí, né? Por você ter aceitado esse convite da radiomixtura.net.br para fazer esse primeiro episódio do Mixto Roça, né? Esse diálogo foi muito bom, conversamos de várias coisas assim, dentro desse universo agricultura familiar, né? Do deserto alimentar, né? Sobre economia solidária, até a brejinha da roça conversamos, né? Sobre essa educação, essa cultura que você oferece, esse compartilhar que vocês aí oferecem para nós que está aqui na cidade, né? Essa, essa possibilidade de que a gente possa visitar também, isso é maravilhoso. Então quero agradecer esse diálogo que você nos ofereceu. Também para o Sesc aí agradecer pela essa possibilidade de ter nos oferecido para a gente iniciar esse podcast maravilhoso que está nascendo. E o próximo episódio a gente vai estar falando com o Rafa, que é companheiro da Aline. E a gente vai falar um pouco sobre esse convívio, né? Da roça, essa logística que acontece, né? Do campo à cidade. Então será uma grande honra. Até o próximo podcast que a gente vai fazer aí, né, mano? Até a próxima sessão. Então, pessoal, Dico, ouvintes da Rádio Mixtura, Sesc, eu quero agradecer também muito, porque eu acho que é muito valioso para nós a gente estar em contato, por mais que seja assim, né? Nesse distanciamento, só escuta a voz, mas eu acho que isso aproxima a gente, com certeza, esclarece, ajuda as pessoas a entender esse universo que não é simplório, né? Ele tem um monte de questões para a gente trabalhar, para a gente entender, mas que assim, de fato as pessoas possam perceber que existe uma preocupação, não é só nossa, existem grupos, coletivos, pessoas, todas interessadas em proporcionar de fato uma vida com mais qualidade, né? Que é possível, a gente precisa entender que é possível a gente aumentar a nossa qualidade de vida, né? Nós somos agentes, nós somos quem vai transformar a nossa própria vida numa coisa melhor. Então, melhorar a nossa vida de repente, é uma postura, é um entendimento, é uma compreensão que precisa chegar na gente, né? E a gente melhorando a nossa vida, automaticamente você vai melhorando a vida das pessoas que estão ao redor de você.
né? E aí essa alimentação, ela faz parte de todo esse processo e eu espero muito que todo mundo consiga morder uma maçã, descascar uma laranja, sabe? Comer uma batata doce, que todo mundo tenha essa oportunidade de pôr os dentes no alimento sem medo nenhum, sabe? Sabendo que você vai trazer um benefício, uma nutrição completa para você mesmo. Então, esse é o nosso desejo aqui. Dico, sensacional falar com você, sempre bom. E espero que todos realmente consigam escutar, consigam entender e compreender que nós estamos aqui com o coração aberto mesmo, estamos seguindo no nosso objetivo de vida, estamos, né, dispostos a construir junto e quem quiser somar nesse processo, que venha, seja muito bem-vindo também. Tamo junto, Mixtor Roça. Axé!